Vamos começar a nossa live. Bom dia a todos, irmãos e irmãs. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria esteja com cada um de vocês. Desde já eu peço que você possa enviar esse link aos seus amigos nos grupos do WhatsApp e nas redes sociais. Você também pode compartilhar o máximo que você puder, para que mais pessoas possam participar desse momento de formação sobre a iniciação cristã. Um momento catequético, né? E aqui hoje eu estou com a irmã Aparecida, nossa irmã franciscana, que mora aqui na Paróquia Nossa Senhora de Fátima. Quero aqui apresentar a nossa irmã. Bom dia, irmã. Seja bem-vinda ao canal Itamar Monteiro, aqui no Facebook. Também lá no canal no YouTube. Você pode ir lá no YouTube também, vai estar lá. Canal YouTube Itamar Monteiro. Bom dia, irmã. Seja bem-vindo. Bom dia, Itamar. Bom dia, internautas. Todos vocês, seguidores, né? Pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Facebook, que seguem aí o Itamar Monteiro. Então, nesta manhã, ele disse, né, eu sou irmã franciscana, penitente, recoletina, e há um bom tempo que eu faço essa caminhada de seguimento de Jesus Cristo nesta congregação das irmãs franciscanas penitente recoletina, já há 33 anos aqui atrás. Então, nós vamos nesta manhã, né, de formação. Itamar me chamou, me convidou para a gente explanar um pouco, refletir, para a gente, que nós temos às vezes, né, catequistas, mesmo nós, todos os batizados, temos dúvidas, né, sobre o que é mesmo sacramento da iniciação cristã, quando na igreja, quando os bispos, quando a CNBB nos fala sacramento da iniciação cristã, o que é isso? E nós vamos refletir a partir do catecismo da Igreja Católica. Então, nesse momento, eu já convido você, compartilha, tá bom? Cria o grupo aí, vai compartilhando para que todos possam participar desse momento de formação catequética sobre a iniciação cristã. A primeira pergunta, irmã, que eu queria fazer para você, como se realiza a iniciação cristã? Tá, então nós vamos falar desse sacramento, né, Itamar, e que a gente chama de iniciação, ou seja, o sacramento da iniciação à vida cristã. E que sacramento é esse, meu irmão, minha irmã, que está nos seguindo, que está compartilhando aí o link, que está aí convidando seus amigos para nos seguir? É o sacramento do batismo. Então, nós chamamos este sacramento do batismo como o sacramento da iniciação. Quer dizer, ele, na verdade, né, a gente que trabalha aqui com padrinhos, com pais, com equipe de batismo, a gente sempre lembra isso e a gente bate todo encontro, todo dia, na mesma tecla, ou seja, no mesmo fundamento. Ou seja, o sacramento, a iniciação à vida cristã, o sacramento do batismo, ele é o fundamento, ele é o primeiro, ele te introduz à igreja, é o sacramento que te dá o nome de cristão, te leva ao padrinho, o pai, a mãe, a família, você também adulto que pede o batismo, você está realmente pedindo para ser introduzido, ou seja, para entrar, para fazer parte desta família cristã, povo de Deus, né? A partir desse sacramento. Quer dizer, e nós chamamos esse sacramento de iniciação, o sacramento do batismo, porque ele é o centro. Então, é a centralidade. A partir desse batismo, né, a partir do batismo, como que a gente realiza esse batismo? Ele significa mergulhar, mergulhar nesta experiência de cristão e de cristã,
né? Banhar, nós vamos nos banhar nas águas do batismo. A água no batismo é esse banho de Deus, esse banho em Deus, esse banho em Jesus, esse banho no Espírito Santo. Para quê? Porque nós somos batizados, você sabe, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Nós não somos batizados simplesmente mergulhar, mas nós somos batizados em nome de um Deus que tem nome, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Um Deus trindade. Então, nós somos batizados nesse Deus, né? Que nos salvou, que nos libertou através de Jesus Cristo. E agora nós estamos próximos ao Natal. Por que Jesus encarna na humanidade? Justamente para nos trazer essa boa nova, para nos resgatar do pecado, nos purificar. Porque se a gente segue Jesus desde a encarnação, a cruz é esse Cristo que vem nos salvar e nos redimir. Luciana Castilho, seja bem-vinda. Compartilhe aí, Luciana, para que outras pessoas possam participar desta formação sobre a iniciação cristã. A segunda pergunta, irmã: quem pode receber o batismo? Olha, quem pode receber o batismo? Quem não é batizado, quem não foi batizado, quem é pagão, né? Nós chamamos de pagão. Eu não gosto muito dessa palavra, não, porque quem não foi batizado, né? Quem ainda não foi batizado, não recebeu essa graça, essa bênção de Deus na sua vida, quem não foi mergulhado nas águas da Trindade Santa, né? De recebeu. Então, toda pessoa adulta, criança que não foi batizado, ele pode e deve procurar a igreja para receber, né, o batismo, para ser batizado, né? E aí a gente diz adultos, crianças, né? E nós, na igreja, às vezes, outra expressão que eu gostaria de lembrar aqui nessa live, que a gente fala assim, ó, catecúmenos e catecumenato. O que é catecúmenos? São pessoas adultas que estão se preparando para o batismo. E catecumenato é a catequese, né? A forma que é feita, né? É a preparação. O catecumenato é a preparação. E o catecúmeno é a pessoa que está se preparando, né? Para receber o batismo na Santa Igreja. Mas eu gostaria de lembrar que, talvez, quando nós falamos da iniciação à vida cristã, como que nós chegamos ao batismo, que antes da gente passar aí para outra questão, que eu não sei que Itamar tem aí para mim, e para nós que estamos refletindo, quando ele fala aí de batismo de adulto e batismo de criança, eu gostaria de lembrar, que talvez uma pergunta que cala no nosso coração, na nossa mente, como que era o batismo, então, antes de Jesus, né? Antes de Jesus, que nós chamamos prefiguração da antiga aliança. Então, como que era o batismo? Lá com Moisés, com Noé, com os profetas, até João Batista, que é aquele que anuncia a vinda do Salvador, de Jesus. Então, como que era? Se nós lembrarmos, nós temos a figura, né? O que é prefigurar? É uma representação, ou seja, algo que antecipa, é uma antecipação daquilo que está para vir, daquilo que pode acontecer depois, que pode vir a acontecer depois. E que pode ser modificado, realizado de forma mais íntegra e de forma diferente do que a gente está fazendo. É uma prefiguração. Se nós olharmos a história da Arca de Noé e do dilúvio das águas, a gente vai perceber que ali tem
essa prefiguração, essa antecipação da antiga aliança, ou seja, no Antigo Testamento, que retrata, né, sobre o batismo, a passagem, a libertação. Leia lá sobre a história do dilúvio. O povo estava debandado, o povo estava nas orgias, nas vidas, e Noé dizendo, vamos mudar de vida, porque vai vir tempos difíceis, o Senhor virá, e aí veio o quê? O dilúvio, e quem realmente não se preparou, quem não redimiu, não buscou a remissão dos pecados e acreditar num só Deus, realmente pereceu. E quem não pereceu? Noé e toda a sua família. Isso nos antecipa mostrando que viria alguém e que deveríamos acreditar no Messias e no Salvador. Depois nós temos prefiguração também, antecipação, as águas no Mar Vermelho. As águas ali do Mar Vermelho, a passagem é do povo hebreu pelas águas, é também essa prefiguração do batismo, de um batismo da forma como o povo compreendia que a água lavava os seus pecados e que a água, ao passar por aquele mar, eles seriam livres, o povo de Israel iria encontrar uma terra prometida e iria encontrar a liberdade dos filhos de Deus. Porque, na verdade, gente, o batismo nos lava da antiga culpa. E qual que é a antiga culpa? A culpa, o pecado original, que Adão e Eva. Então, ao recebermos o batismo, nós somos lavados dessa antiga culpa e mergulhados nessa igreja de cristãos e cristãs, de filhos e filhas de Deus em Jesus Cristo, que em nome de Jesus, que a igreja batiza. Aí nós temos o Batista, né? João Batista, que diz as leituras desses dias do tempo do Advento nos ajudou e nos ajuda a perceber isso. Dizia, o Batista era aquele que andava pelo deserto e às margens do quê? Do Rio Jordão, e pregando a remissão dos pecados e um batismo de conversão. E como que João fazia? Ele levava o povo à água, e aqueles que queriam ser batizados e mudar de vida, porque era isso que João propunha, João o Batista. E em João Batista, ele é o último profeta, e aí nele a gente termina todas as profecias, porque aí já inicia Jesus, que quem batiza Jesus é João. Jesus, filho de Deus, não precisava ser batizado. Mas Jesus, para mostrar para nós, Jesus encarna tudo na vida do humano e para mostrar para nós a necessidade da mudança, Jesus, filho de Deus, que não precisava, vai até João para ser batizado. O que João fazia ali no Jordão? Mergulhava as pessoas, batizavam, e aí o próprio João disse, vai vir alguém depois de mim, que vai batizar vocês não só na água, mas no fogo, no Espírito. E eu não sou digno de desatar a correia de suas sandálias. Quer dizer, ele já dizia que viria aquilo que lá no dilúvio, lá na passagem do Mar Vermelho, e João Batista lá no Rio Jordão, era essa prefiguração que em Jesus, e aí na cruz, Jesus nos lava de todos os nossos pecados. Por isso, e do lado de Jesus corre sangue e água. Por isso, a igreja usa a água para nos purificar do batismo. Não só porque lá na antiga aliança faz essa lembrança, porque João Batista fazia assim, mas porque é em Jesus que nós somos batizados hoje e batizadas hoje e lavadas da antiga culpa, como eu dizia. Outra coisa, irmã, interessante, né, que muitas pessoas, até católico mesmo, questiona por alguns questionamentos feito e às vezes a pessoa não tem resposta, né? Por que batizar uma criança se a criança não tem pecado? Às vezes a gente escuta muito isso, né?
E a pessoa pergunta, mas Itamar, qual a necessidade de batizar uma criança se ela não tem pecado, né? Um grande, ele já cometeu isso, aquilo outro, e o pecado apaga, como você disse, essa mancha. Através do batismo. Né? Do batismo, né? Uhum. Então, a pergunta é essa para você. Por que a igreja batiza as crianças? Então tá, ela batiza a criança, eu já falei, né? Por quê, gente? A criança, nós dizemos, a criança realmente ela é inocente, ela não tem pecado, né? Mas ela traz nela, como todos nós trazemos, a marca, eu já disse, da antiga culpa, a mancha do pecado original, porque ela é filha desse pecado original. Só Jesus e a Virgem Maria que não trouxeram esta marca. Então, todos nós. Então, o batismo, é lógico, mesmo o adulto, ele não precisa se confessar, é bom eu dizer isso aqui também, né, que às vezes, antes dele ser batizado, porque o batismo apaga todos os pecados. Mas a criança, se nós olharmos por quê, aí vai dizer, isso a igreja inventou depois. Talvez foi. Tem alguns documentos que diz que a igreja começou a batizar a criança ali no 2º século. Que nos primeiros séculos, lá com as primeiras comunidades, talvez, que começou talvez ali com a patrística. Quem é a patrística? Os padres da igreja, os primeiros padres ali, São João Crisóstomo, né, que são dos primeiros padres da igreja, né, os santos aí, estou lembrando de um Santo Agostinho, né, que é da patrística da igreja. Mas antes, gente, se a gente bem ler os Atos dos Apóstolos, se a gente ler as cartas de Paulo com atenção, a gente vê que Paulo e que os apóstolos batizavam a família inteira. E se eles batizavam, está lá, se você queira ler para depois você aprofundar, eu estou falando a partir, eu não estou falando assim por minha cabeça, mas do que eu já li em outros documentos, e a partir, eu disse, vou até mostrar aqui, do Catecismo da Igreja Católica. Então, nós estamos com o Catecismo aqui na mão, não está falando, nós estamos falando a partir da igreja e não a partir das minhas ideias e de Itamar. Então, está lá no 1250, você vai ver lá, batismo de crianças. Então, lá, você vai perceber, tudo isso que eu falei aqui, você vai encontrar lá no sacramento do batismo, lá no catecismo da igreja. E te falo, para tirar essas dúvidas, por que criança pode ser batizada? Talvez se a gente nem terminar, mas eu gostaria de aprofundar isso aqui. Por que essa marca todos nós trazemos? Porque a criança nasceu de pai e de mãe que traz essa marca do pecado original. E a partir do batismo, a graça gratuita de Deus nos salva, né? Manifesta na criança e manifesta nos adultos. Mas eu dizia que lá nas primeiras comunidades, os adultos pediam o batismo. Se a gente bem vê aquele eunuco, se a gente lá nos Atos dos Apóstolos, que ia viajando e aí André, né, faz o batismo dele, porque ele diz assim, ele está viajando e o discípulo está também em missão, e aí ele disse, mas ninguém me falou das Escrituras, né? Ninguém me falou das Escrituras. O apóstolo percebeu que ele estava lendo o profeta Isaías. Aí o apóstolo começa a refletir com ele. Se você pega lá nos Atos Apóstolos, você vai ver lá na pregação de Paulo e dos apóstolos. Você vai ver este enunciado, esta fala de um eunuco, quer dizer, um homem, uma pessoa que não era cristã, era um pagão. Aí depois ele pede o batismo a partir de que o apóstolo explica para ele quem era Jesus. Aí ele quer seguir Jesus e para seguir Jesus tinha que ser batizado. Era uma proposta para você limpar a sua vida a partir de Jesus e o batismo nos traz e nos faz essa graça. Se nós olharmos para Jesus, é
a partir do batismo que ele começa a sua missão, que ele começa a sua pregação. Então, as comunidades, estou falando das primeiras comunidades, elas batizavam a família inteira. Então, ali no meio tinha criança, a família inteira pediu o batismo para os apóstolos. Então, ali também, já nas primeiras comunidades, também a família inteira recebia o batismo. Então, as crianças também recebiam o batismo. E os pais devem reconhecer, pais cristãos, e todos nós cristãos, devemos reconhecer, realmente, ao eu nasci para a vida, eu já sou filho de Deus, mas ao eu ser batizado, eu sou filho de Deus, e ao partir do batismo, eu mergulho eu sou livre do pecado original, eu fico livre do pecado original, me lava do pecado original, a graça do batismo é essa, de me lavar do pecado original, e me purificar para eu entrar nesta família dos filhos de Deus que seguem Jesus Cristo, que é Jesus Cristo mesmo que nos batiza, que nos purifica, que nos lava de todo esse pecado. Então, para lembrar que talvez foi a partir do 2º século que começou essa prática na igreja, né, de batizar criança, né? Mas se a gente observar, o 2º século começa a fazer isso porque já era uma prática das primeiras comunidades. Então, você é filho de Deus? É. Você é criança inocente? É. Mas você traz a marca do pecado original. E você tem ela em você. Por isso, depois que você é adulto, e se algum dia depois que você batizou, mas você tem que se confessar. Depois você tem que participar também do sacramento da reconciliação, ou seja, a confissão, para você sempre lembrar que você é pecador e que o único santo e Senhor é Deus, é Jesus Cristo. Não sei se respondi, mas se algum internauta estiver aí fazendo alguma pergunta, e se está claro, qualquer coisa a gente pode falar de outra forma, Itamar. Interessante, irmã, que o próprio profeta, lá no livro do Salmo 50, né? Sim. Em relação a Davi, ele vai dizer, o Salmo de Davi vai dizer, minha mãe me concebeu no pecado. Né? Isso. Então, o batismo, exatamente, para apagar esse pecado original que vem através dos nossos antepassados, nossos primeiros pais. E a outra coisa interessante que Jesus vai dizer, não tire as criancinhas de mim, deixe-me vir as criancinhas, porque dela faz parte o reino de Deus. Né? E algum santo da igreja dizia também, como é que você vai tirar a graça que Deus quer dar para uma criança, porque ela é criança? Né? Então, eu acho que a igreja, com a sua sabedoria, impulsionada pelo Espírito Santo de Deus, né, conduziu o batismo também às crianças, para que ela também recebesse a graça de Deus. Não se tornasse simplesmente uma criatura, mas daí em diante, filho de Deus, irmão de Jesus Cristo, dessa igreja tão abençoada que é a Igreja Católica. Eu gostaria ainda, Itamar, de lembrar que eu não sei se eu vou estar repetindo, mas talvez repetir é melhor ainda, para isso poder ir entrando na nossa mente e no nosso coração. Que o batismo, ele é o sacramento da fé, né? A gente tem, é o sacramento da fé. A partir do batismo, quando o pai, por isso quando eu estou com pai, padrinho e madrinha, no curso de padrinhos, né, de pais e padrinhos, se preparando para o batismo, a gente sempre ajuda os pais, os padrinhos, de que o que eles estão pedindo à Igreja de Deus é a fé, é para a fé em Jesus Cristo, é a fé em Deus, é a fé naquilo que a igreja professa, é a fé que eu tenho, que eu estou buscando
a resposta que eu estou buscando, quando eu digo sim, amém, eu acredito. E acreditar em quê? É buscar essa fé em Jesus. O batismo é o sacramento da fé. Porque a partir do batismo eu quero viver uma vida nova. Eu quero renovar a minha crença, a minha fé em Jesus Cristo. É Ele, é Jesus, que é a fonte, que é a minha fonte, que é a fonte desta minha fé. Jesus que é, e é a minha fé que me faz buscar, né? Não é por superstição, que às vezes fica, eu vou batizar essa criança porque ela é maligna, porque ela está aprontando, porque ela não pode morrer pagando. Não, é porque eu acredito em... O que é acreditar, gente? É ter fé. Então, eu acredito que Jesus Cristo é que conduz a minha família, que conduz a minha vida. E eu quero isso para o meu filho, para a minha criança. Né? Eu quero isso, essa graça na minha família. E eu sempre digo a pais e padrinhos e madrinhas, a comunidade, que o dia do batismo é um dia de grande graça, porque de novo o pai e a mãe, naquele segundo, terceiro filho que ele está batizando, ele está renovando a fé em Jesus Cristo, porque ele já foi batizado, ele e a esposa, o primeiro filho, o terceiro, sei lá, ou se é o primeiro também, em todo caso está renovando a sua fé em Jesus Cristo, que por nós doou a sua vida e que nos lava de todo o pecado. E é uma fé perfeita e madura que nós estamos buscando ao batizar a nossa criança, ao trazer para fazer parte da comunidade dos filhos e filhas de Deus. A outra pergunta, irmã, em relação ao batismo, né, o sacramento da graça, né, santificante em nossas vidas, quem pode batizar? Tá. Quem na igreja é, né, aquele autorizado, preparado, não gosto muito dessa palavra, mas a gente poderia dizer credenciado. Eu falo aquele que tem a graça, né, que tem o dom. Que na igreja nós temos os vários dons, cada um de nós tem o dom de, né, na evangelização. Então, quem pode? É o presbítero, ou seja, o ministro ordenado. Quem é o ministro ordenado? O presbítero, o padre. Tá, o padre. É o ministro ordenado. Que, para ele ser bispo, primeiro ele tem que ser padre. Então, por excelência, que deve ministrar, celebrar e que faz o batismo é o padre. O bispo também faz, porque o bispo é um padre e ele recebe mais esse grau, né, na igreja para ser bispo. E quem mais na igreja? Os diáconos, né? Seja o diácono transitório e seja o diácono permanente, como na nossa igreja aqui que eu moro, aqui no Ceará, eu sou mineira, aqui nessa nossa igreja nós temos 2 diáconos, mas diáconos permanentes, que tem família, mas que trabalha, né, que doa a sua vida dessa forma, que responde a essa vocação, né, do matrimônio e a vocação do diaconato, que é a vocação a serviço na igreja. E nós temos na igreja, né, aqueles que nós chamamos de diáconos transitórios, que durante 6 meses, tem diocese que é 1 ano, 7 meses, não sei. O diácono, ele tem aquele tempo em que ele é transitório entre o diaconato e o presbiterato. Aí é aquele grau, né, do diaconato, como vários nós sabemos na nossa igreja, e depois ele recebe a ordenação sacerdotal e se torna presbítero, ou seja, nós falamos no nosso linguajar do dia a dia, padre, né, mas é um presbítero na igreja, né, ele é um padre da nossa igreja. Então, esse diácono, se está ali na igreja, ele é transitório, ele ajuda o padre, ele pode ministrar o sacramento. Tá, irmã, mas eu moro numa comunidade lá no norte da Amazonas, que não vai padre lá, que não vai... o padre vai uma vez ao ano, e
Mas vai lá, tem lá na comunidade freiras, tem lá na comunidade um irmão franciscano, por exemplo, que não é sacerdote, ele é irmão, ele é franciscano, mas ele é irmão. Aí ele batiza. Aí eu vou dizer para você, ele batiza autorizado pelo bispo e pelo padre da sua diocese, e pelo padre da paróquia. O bispo da diocese dá a ele uma provisão, dá a ele a permissão daquilo. Por quê, meu irmão e minha irmã? Pastoralmente, o bispo não pode chegar lá todo mês, de 6 em 6 meses. O padre também não pode chegar. Mas aquele irmão chega, aquela freira chega. Eu já fiz isso. Então, você recebe esta missão para você, porque eu sou cristã. A gente é cristão, e se eu sou um cristão de fé, então eu posso ministrar, e a comunidade tem que entender isso, ministrar o batismo na falta do padre, do bispo ali, né, naquela região, né, que o diácono já fala. Outra coisa, a criança está no hospital e não foi batizada, já tem uns 2 anos, ou nasceu ali e você percebe, os médicos já dizem, ou você tem medo que a criança morra sem o batismo. Você chama alguém, ou você mesma, mãe, ou você pai, ou médico, ou enfermeira, que eu conheço tanta gente, né, médicos, enfermeiros, cristãos que fazem esse ministério, que administram essa graça. Então você faz o quê? Você pega água, né? Aí eu estou falando ali no hospital ou ali na sua casa, que você percebe que a criança vai morrer e não é batizada. Você pega a água e que você só tem ali a água, você não tem nem o óleo do batismo e nem o óleo do santo crisma. Aí você tem ali a água. Se você pega a água e derrama na cabeça da criança e faz um sinal na cabeça da criança, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e com fé, porque geralmente quem faz isso é com muita fé, porque não vai fazer isso sem fé. Quando vai pedir o batismo é alguém que tem fé, falou, não posso deixar meu filho. Então sua criança foi batizada. O que acontece? Se você leva lá na igreja, ou seja uma freira, ou seja o padre, ou seja o irmão que está lá batizando, ou seja o diácono ou o bispo, você vai dizer para ele, ou para a equipe de batismo antes, para a equipe já dizer para quem vai, o celebrante do sacramento do batismo, que essa criança já foi batizada. Aí o que nós vamos fazer lá na igreja? É importante você saber disso. Ele será ungido com o óleo do batismo. Ele será ungido com o óleo do crisma e celebrará tudo e participará de toda a celebração. Agora, na hora de colocar água na cabeça e dizer o nome, eu te batizo, Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não precisa mais. Porque lá na sua casa, lá no hospital, lá não sei onde que você estava com a criança e percebeu que ia morrer sem o batismo, sem a graça, né? Sem essa graça do batismo, aí você não vai fazer mais, porque você já batizou, você já diz, Maria, José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te batizo, que Deus te receba. Então, e aí, tá, a irmã, o irmão, pode ministrar o sacramento total do batismo, que às vezes pode perguntar, e pode fazer tudo ou faz só ele é autorizado, ou ela é autorizada, ou pode ser também, eu acho que na Amazônia que existe muito, uma pessoa idônea como Itamar, que é um evangelizador, é um catequista nata, é um servo de Deus, ele pode ministrar o sacramento. O bispo, se tem necessidade dele numa comunidade, então ele administra o sacramento do batismo na sua totalidade. Né, da celebração do batismo na sua totalidade, de ungir a criança, de ungir as pessoas, porque é alguém idôneo, capaz, e que a igreja escolheu para fazer isso. Por que a igreja faz isso, irmã? A igreja faz isso porque ela é sábia. Se nós olharmos as primeiras comunidades, os apóstolos estavam na pregação, os apóstolos estavam
cuidando do povo, aí tinha as viúvas, e tinha o povo que estava faminto, que precisava de acolher, para dar alimentação mesmo, que as viúvas estavam sofrendo, e para dar uma assistência mais de perto, até de dar comida mesmo, de saber se tinha comida. Então, o que a igreja faz? Ela elege e ela ordena 7 diáconos. Aí nasce, né, a diaconia. Para quê? Para servir à mesa. O que é servir à mesa? Dar de comer, dar uma palavra amiga. Os apóstolos já faziam isso já. Só que eles estavam muito mais na pregação da palavra e no ministrar, né, o sacramento da Eucaristia. E outras coisas, na pregação mesmo, que já tomava o tempo deles. Então, o que eles fizeram? Eles não estavam dando, só eles sozinhos não davam conta, eles fizeram essa. Então, a igreja é sábia. Se a igreja, o padre, não dá conta de chegar até lá, ele tem alguém muito preparado, que ele percebe que tem de fé, idôneo, uma pessoa de caráter, uma pessoa que busca Deus, uma pessoa de oração, uma pessoa servo de Deus. Então, pode fazer isso. Pode ser que eu me delatei nesse item, mas será importante para que nós possamos compreender algumas coisas, porque a igreja age dessa forma. E eu estou falando isso a partir do catecismo. Olhe lá na página 1256, que você vai encontrar isso aí. Interessante aquilo que nós estamos falando, né, que a irmã citou agora. Nós estamos falando exatamente aquilo que a igreja coloca no seu catecismo, que é a doutrina da igreja católica. Isso. E esse questionamento da irmã é interessante porque muitas pessoas não sabem o que fazer em relação à criança quando está à beira da morte, né? Às vezes morre e o pai, a mãe ali, os pais não sabem o que fazer. Então ficou bem claro que você, pai, com intenção, com a graça de Deus, você pode colocar água na cabeça da criança, como a irmã citou, e dizer: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, traçando o sinal da cruz na cabeça. Claro, isso em caso de risco de morte. Não é batizar, caso, eu tenho meu filho, agora eu vou batizar. Não, é em caso de risco de morte, tá certo? Outra pergunta, irmã, para você: o batismo é necessário para a salvação? Sim, isso eu deixo com muita clareza. É necessário para a minha salvação. Porque, gente, como igreja, né, a gente até fala, né, fulano anda aí como pagão. Então, só que nós, muitos batizados, andamos como pagão por aí. O que é pagão? Quando Jesus fala assim, lá naquela história, naquela parábola do bom samaritano, o bom samaritano, Jesus disse que ele era um estrangeiro e um pagão. Porque era alguém que vivia a vida, mas não seguia Jesus Cristo, não seguia as leis dos profetas, não seguia as sagradas escrituras, não seguia a lei mosaica, né, a lei de Moisés. Então era alguém mas é alguém que fez tão bem, né? Quando a gente olha lá o bom samaritano, né? É alguém que teve compaixão do que estava assaltado e quase morto por causa de alguém que tinha feito mal. E diz que passou por lá um sacerdote, passou por lá um levita, alguém que entendia muito da lei de Deus, e passou por lá um sacerdote que servia ao altar de Deus e deixou o homem caído. E quem cuidou? Um estrangeiro, um pagão. E aí, mas aí por causa disso, eu vou viver pagão por aí? Não. Eu tenho que ter para a minha salvação. Aquilo ali, aquele gesto daquele homem, aquele samaritano, salvou toda a sua vida? Salvou. Então, eu tenho que ser alguém como bom samaritano, mas alguém que viva a palavra de Deus. Então, aí eu digo também para você cristão que buscou a salvação a partir do batismo do Senhor,
Você que acredita em Jesus Salvador. Jesus que ali ao você lavar ali na água do batismo, né? Do Padre dizer, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, te livrar, e depois com óleo ele te unge, né? A testa, para que o Espírito de Deus esteja, a testa não, o peito, né? Que o Espírito de Deus possa habitar no seu peito, né? Como a graça de Deus. Essa graça de Deus você possa espalhar a outras pessoas. E na testa também, né? Quando você recebe ali o óleo do crisma, que depois é confirmado, por isso fala, nós vamos ver futuramente o sacramento da confirmação, o crisma que nós falamos, depois é confirmado lá no sacramento do crisma. Então, no crisma, você confirma o sacramento que você iniciou no batismo. E aí tem todos os graus, depois você tem a Eucaristia, que é a primeira Eucaristia, você não vai receber de qualquer jeito. Então, o batismo é para a minha salvação? É. Pela fé que eu tenho, a igreja é para a minha salvação e me ajuda, né? Porque o batismo me introduz, me faz mergulhar nesse mistério de salvação. E quem que é que eu mergulho em quem? Em Jesus, que é a minha salvação. Não tem outra. Não tem outra salvação para nós, a não ser em Jesus. Do lado de Jesus na cruz, corre sangue e água, que ama tanto, que nos livra do pecado. E é essa fé que eu quero seguir. É a fé nesse Jesus que eu quero seguir. Então, se eu quero buscar isso, eu tenho que viver como cristão. E não só viver, mas fazer atos, né? Como eu disse, como o bom samaritano, ser bom samaritano, ser alguém que medita a palavra de Deus. Como que eu alimento essa fé de salvação? É rezando o Santo Terço, que ali eu medito. Se você olhar, rezar, de modo especial, você rezar todo o rosário, você medita todas as passagens da vida de Jesus com Maria, a Virgem, com a Maria, a nossa Mãe Santíssima. Você medita toda a passagem da vida de Jesus. E se você pega a Sagrada Escritura e reza, de modo especial, preste atenção muito, que nós somos muito displicentes. Preste atenção de modo especial no Evangelho dos domingos. Não saia da missa sem saber o que aconteceu lá não, gente. O que o Evangelho falou, não. Você é cristão, você é batizado, você recebeu o mistério da salvação dentro de você. Você busca a salvação. Então, não saia da missa sem saber o que o Evangelho falou, não. Dá um jeito. Se você não se lembra, busca em algum lugar. O que o Evangelho de hoje está dizendo para mim, cristão e cristã? E faça obras, né? Como o Papa Francisco nos propõe. Faça obras de caridade. O que é isso? É para o cristão batizado e para a cristã batizada que busca a salvação. Interessante que a palavra, né, a gente escuta muitas vezes as pessoas por falta de conhecimento, e a palavra de Deus diz, né, por falta de conhecimento a gente acaba se perdendo, se desviando do caminho de Deus, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Mas a gente encontra muitas vezes pessoas que são resistentes a essa graça do batismo, né? E eu digo para você, amado irmão, amada irmã, se você conhece alguém que não é batizado, converse com ele, procure ele, oriente, mande ele procurar alguém na igreja, né, o sacerdote, o pároco, ou se tem um diácono, procurar um diácono, alguém que esteja ali, né, que faça parte de algum movimento católico da igreja, que possa lhe orientar melhor, porque a graça do batismo é uma graça muito especial para nossas vidas, que é exatamente aquilo que nós vamos partilhar agora. A pergunta, irmã, pode-se ser salvo sem o batismo? A pessoa pode se salvar sem o batismo? Olha, Itamar, e quem está me seguindo, quem está nos seguindo aí pelas redes sociais, eu acredito que sim. Por quê? E a igreja também nos diz que sim.
De modo especial, não sei se vocês já ouviram aquela história do batismo de desejo. Talvez essa pessoa morre, né? Ou até também uma criança, né? Que morreu ali no hospital, ou o pai e a mãe desejava tanto batizá-la, né? Como nós falamos antes, que é possível fazer o batismo, né? Só com a água e com as palavras, né? Que é em nome da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que a gente batiza. E aqui eu vou finalizando também, né? Nós vamos finalizando essa live. Mas eu gostaria de voltar um pouquinho a alguma coisa aqui, quando nós falamos de salvação. Batismo é para salvação. Então, mas nós estamos dizendo aqui a pessoa que morreu, pagão, lá, talvez lá num roça, como é que eu vou dizer? Lá na roça, não sei se é lá na roça, mas lá no interiorzão, lá nas Amazonas da vida, que eu tenho certeza que tem lugares na Amazônia, não é só na África não, viu gente? No nosso país tem lugares que ainda, como Jesus, é isso que eu queria voltar, que Jesus disse, lá no Evangelho de São Mateus, lá no finalzinho de São Mateus, e no finalzinho do 28 lá, ele fala, e no finalzinho do Evangelho de Marcos, o capítulo 16, ide pelo mundo e batizai, né? Anunciai a todos e batizai em nome do Pai. Quem fala isso é Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Ele envia os discípulos a fazer isso. Mas aí, lá naquele lugarejo, lá longe, tem muita gente ali que nunca ouviu falar de Jesus. Então, morreu alguém ali. Vai salvar? Eu acredito. E a igreja diz que pela misericórdia de Deus. Porque aquela pessoa, gente, não conheceu. Ela não conheceu. Ela morreu sem o conhecimento. É culpa dela? Não. É que ainda não chegou até ela essa necessidade, ou não chegou até ela o anúncio. Nós não lembramos do eunuco no início da live, nós falávamos, o eunuco disse, eu não sou batizado, porque eu não tinha ninguém para me explicar a escritura. Então, agora você está me explicando, agora eu entendi quem é Jesus. Então, eu quero ser batizado e quero seguir esse Jesus que você diz, no caminho desse Jesus, que é o meu libertador, que é o libertador da humanidade. Aí ele vai seguir. Mas lá aquela pessoa, então, pela misericórdia de Deus, ele morreu não como cristão, porque ele não foi batizado, cristão batizado. Mas ele encontra em Deus a salvação. Então, ele não é qualquer coisa. Ele é um filho de Deus e eu acredito que Deus, como Deus é bondoso, é misericordioso, se nós olharmos a parábola da misericórdia, que é aquele filho mais velho e o filho mais jovem, que de novo o pai acolhe, o pai livra dos pecados, o pai esquece toda... Então, Deus vai acolher essas pessoas. Deus vai acolher quem morreu pagão, né? E também quem morreu com um desejo imenso, porque eu conheci um jovem que ele desejava tanto, estava se preparando para o batismo, ele estava no grupo do catecumenato, né? Estava na catequese, ele era um dos catecúmenos da nossa equipe ali, do nosso grupo de catequese que ia se batizar na Páscoa. E o que aconteceu com aquele jovem? Ele morre em um acidente envolvendo um ônibus que ele estava em viagem. Ele, no meio de outras pessoas, acho que de 20 e poucas pessoas que vieram a óbito, ele foi um. Ele foi condenado? Não. Ele desejava muito batizar, porque ele mesmo não perguntou para o pai, para a mãe, mas ele buscou o batismo. Era alguém que só faltava alguns dias. Então, ele encontra em Deus a misericórdia, a salvação. Eu acho que eu respondi. E se tiver mais alguma coisa, o Itamar pode acrescentar, né? Porque a gente não sabe tudo. E lembrar para vocês que quem nos fala que ide pelo mundo e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por isso a igreja batiza, é Jesus quem nos dá essa ordem. E é a partir de Jesus que nasce esse sacramento do batismo, como João Batista diz,
O batismo de Jesus será o batismo diferente do que ele fazia. Quer dizer, todo o Antigo Testamento prefigurava o que em Jesus se culmina e o que a igreja celebra hoje. E o que a igreja faz acontecer hoje é sacramento. Não é coisa que a igreja inventou. A igreja só dá sentido, forma e faz com que o cristão experimente, né? E nós somos limitados. O padre é uma pessoa humana. Todos nós somos humanos, mas nós temos que buscar esse Deus que nos faz divinos. Em Jesus nós somos divinos. Amém. A outra coisa interessante, quando a irmã partilhava, em relação ao batismo de desejo, né? Que é uma coisa muito grandiosa, que é o batismo da misericórdia de Deus em nossas vidas, né? Quantos pais, né, os seus filhos nascem e não tem a oportunidade de receber o sacramento do batismo pelo um diácono ou pelo mesmo sacerdote. E naquele momento de tensão, de problema, a criança vem o óbito, né? E interessante, irmã, que a própria igreja fala essa questão. O batismo de desejo, o pai já tinha o nome da criança, já tinha o nome dos padrinhos, já tinha um grande desejo no coração de batizar aquela criança. Então, aquela criança foi batizada pelo batismo de desejo, né? Eu fiz experiência com a família aqui, próximo a mim, que a criança morreu após o nascimento e a mãe ficou um pouco angustiada, os pais ficaram angustiados. E me procuraram para ver o que era que a gente poderia fazer. E lá no Catecismo da Igreja Católica, aqui o Catecismo, nós estamos falando exatamente aquilo que o Catecismo fala, certo? Então o Catecismo diz, né, que o batismo de desejo, quando o pai deseja, quando a mãe deseja, quando já tem, né? O adulto deseja. Pronto. Ou o adulto, né, mas na questão da criança, os pais são responsáveis, não é isso, irmã? Isso é. Então, como o pai é o responsável, ele já tinha o desejo, já tinha colocado tudo isso, aconteceu o batismo de desejo naquela criança. E ela foi agraciada pela misericórdia de Deus. A outra irmã é o batismo de sangue, né? Que muitas vezes a pessoa pergunta e questiona, qual é o batismo de sangue? Vou pedir para a irmã refletir sobre o batismo de sangue. É bom falar isso, né? É bom que a gente fale disso. O que é batismo de sangue? Não é para todos nós. É para a irmã, então é para alguém especial? Também não. É que tem alguns que acontecem, né, na vida. Ou são os mártires. Nós estamos, por exemplo, um Santo Estevão, né? Ele recebe logo, a gente celebra Santo Estevão, né? Eu lembrei dele aqui, mas nós temos mártires, né? Depois dele, nós temos aí um Dom Oscar Romero, né? Na América Latina, ninguém aqui conhece ele, que ele é da Guatemala, mas ninguém conheceu, mas eu conheci ali no início da minha vida religiosa, que morreu mártir, morreu no altar. Ele estava consagrando, se você vê o filme por aí, pode puxar lá na igreja, aí nos sites aí, talvez da CNBB, ou se você ir lá no YouTube, pode ser que a Igreja Católica tenha colocado disponível esse vídeo dele. Ele está no altar e ele recebe um tiro, né, e ele cai. Então, tantos, né, que receberam, né, quem é o mártir, aquele que é mártir na igreja. Um São Sebastião, né, que é o santo, muita gente tem devoção, né, o santo, né, o herói, né, um santo que muita gente tem devoção, que nos livra da peste, da guerra. Então, um santo que morre mártir, né? Aí, a gente, talvez essa questão de martírio, né, Itamar, a gente pudesse fazer uma live só sobre o martírio, porque nós temos o martírio de sangue e nós temos o martírio, que a gente chama martírio branco, martírio do dia a dia, que talvez a gente pudesse fazer uma live fundamentando isso até a partir da palavra de Deus. Mas o batismo de sangue o batismo, a pessoa já foi batizada, mas ele leva a fé
as consequências últimas que ele iguala quase a Jesus Cristo, que Jesus é mártir, né? Jesus é martirizado numa cruz. E aí esses tantos, né? Pedro, Paulo, tantos foram martirizados. Não como Jesus de cabeça erguida e diz, Pai, nas suas mãos entrego o meu espírito e eu dou a minha vida pela salvação, mas morreram de cabeça para baixo, né? Foram mártires na igreja. Então, batizados no sangue, lavados no sangue do Cordeiro. E quem é o Cordeiro? Batizados e lavados no sangue do Cordeiro, Jesus Cristo. Então, como Jesus, eles foram mártires. Então, o que eu tenho é isso. Outra coisa interessante, até para reforçar a questão do batismo, irmã, a questão do batismo é em relação à forma do batismo. Existe a forma, existe a matéria do batismo. Qual é a matéria do batismo? Olha, a forma, né? A matéria é o batismo, né? O batismo a forma é em nome do Pai, né? Essa é a forma. Eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma forma. Mas, ao mesmo tempo, ela é matéria. Porque eu batizo em nome de um Deus que é Pai, de um Deus que é Filho, de um Deus que é Espírito Santo e que é Trindade. Mas não é uma matéria que eu pego, né? Eu pego, é uma matéria pela fé, que eu diria assim, abstrata. Mas eu tenho a matéria do batismo, que é a água, né? A água é a matéria. O fogo, que o Pai acende a vela lá no Círio Pascal, é o fogo, né? Então, aí, eu tenho o óleo, né? Que eu unjo a criança, né? Você perguntava a matéria e a forma. A forma eu batizo, o batismo em si, que é em nome de Deus, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Essa é a forma. A matéria é todos os elementos, né? A água, o fogo, né? Que é a luz, né? A luz. Mas eu faço essa distinção, que ao mesmo tempo o Pai, o Filho, o Espírito. Esse sinal é pelo sinal. A matéria é o sinal, né? A fórmula é o sinal. Né? A fórmula é o sinal. A fórmula que eu fui batizado é em nome de Deus, que é Pai, que é Filho, que é Espírito. E as matérias que foram usadas ali no batismo. Talvez tem casos, né? Não é, né? Na igreja hoje não pede. Mas outra coisa que você vai ver talvez em alguma igreja, mas tenha muito cuidado, que você vai para a igreja brasileira e eles usam. E a nossa igreja hoje não usa mais. O sal, né? Usava-se o sal, colocava-se uma pitadinha de sal na língua da criança. Em algumas igrejas ortodoxas, que são católicas, usa o rito do batismo assim, usa essa matéria. Outra coisa também, a veste branca, né? A veste branca. Por isso, a gente aconselha a veste branca, né? Também. Tem mais alguma coisa? Outra coisa que nós vamos finalizando, né? Então, já chegando no final, mas eu convido a você compartilhar, né? Você compartilha, deixa o teu like aí, o teu joinha. E também, você se inscreva no canal se você não é inscrito. Envie esse vídeo, essa live, para todos os teus amigos, para a tua família, que isso aqui é uma catequese sobre a iniciação cristã. Que nós vamos vir depois com outra catequese sobre a Eucaristia, sobre os 3 pontos da iniciação cristã. Batismo, Eucaristia e Crisma. E depois a gente pode abordar também outros assuntos. Os outros sacramentos. Seria interessante os 7 sacramentos, né? Principais, os 7, né? Os 7 que a igreja trabalha. Seria interessante que a gente pudesse, né, ver o significado da nossa vida desses 7 sacramentos. Que nem todo cristão batizado
às vezes escuta, né, mas não compreende, né? E Outra coisa, irmã. E para você compreender melhor, estude, busque, até você acha aí no Google, você acha parte do catecismo, alguém que fala, o professor Felipe Aquino, ele tem muitos pequenos vídeos sobre o sacramento, que você pode ali 3 minutos, 4 minutos, compreender, porque não adianta eu ser católico se eu não compreendo que é a coleção, a doutrina, a evangelização, a partir de que essa igreja está nos fazendo vivenciar, né, a nossa fé. O professor Felipe Aquino, ele escreve 7 livros chamados 7 Sacramentos. Isso é muito bom. Mas a outra pergunta que eu queria fazer antes de nós encerrar, irmã, há a possibilidade de acontecer o batismo sem a água? Olha, Itamar, eu nunca vi o batismo sem a água, não. Você tem que ter, a água é o principal. Se você não tem a água ali, em outro momento, eu não vi ainda em lugar algum. Agora, pode ser que nós vamos chegar tempo de seca, mas pelo menos a saliva ali, não sei, você tem, né? Você pode tirar a saliva ali, será uma coisa não tão higiênica, mas eu não vi até hoje, em lugar nenhum, batizar sem a água. Né? Então, inclusive, como é que diz? Pode ser que eu vou viver, eu vou só finalizando assim, né? Eu agradeço você que nos seguiu até agora, você que está aí nos acompanhando. Eu até assisti um filme na década de 95, 96, acho que foi ali. 93 ali, acho que foi 93, foi até antes. Um filme que o homem e a mulher, ou seja, o ser humano, em 2070. E ali só tinha as mulheres se banhando de óleo e os homens também, porque naquela região não existia água. E eles comiam tudo ao seco. E aí eu ficava me imaginando. E nós já estamos, né, com algumas regiões com falta d'água, mas eu acho que Deus não vai deixar faltar a água, que se nós formos olhar a palavra de Deus, os profetas, Moisés, Abraão, todos os profetas, eles iam sempre para... Porque a água é vida, meu irmão. Então, a água é vida, você renasce para uma vida nova. Então, eu acho que a igreja tem que achar, né, nós como igreja, ainda não vi, se vocês viram, me fala aí, porque eu ainda, né, nessa minha caminhada toda já de 50 e poucos anos, que eu tenho 52 anos de existência e de vivência de comunidade, a partir de meus 14 anos, de compreender, né, a partir dali, de que eu fui entrar eu já era crismada, né, eu fui crismada já com 14 anos, e ali eu comecei a ingressar na igreja no sentido de ajudar nas pastorais, a partir da catequese. Então, até hoje, eu sempre ia a batismo, sempre fui a batismo, já fui a primeira coisa que o padre ou quem vai ministrar o batismo pede, traga um copinho com água. Eu acho que nós vamos arranjar uma forma, se não tiver água lá em 2090, sei lá, eu não estou lá mais, não sei quem vai estar lá, será meus sobrinhos netos que vão nascer por aí. Então, ou esses que estão aí com seus 8, 9 anos, que são netos, são sobrinhos hoje. Então, que vão ver isso, talvez, né? Não sei, que nós vamos faltar. Mas eu peço muito a Deus que nós, humanidade, vamos mudar a nossa forma e nós vamos cuidar das nossas nascentes, da nossa água, para que tenha água, porque a água é vida. E forma, aí a igreja vai ter que repensar, né? E trabalhar a questão do batismo de outra forma. Mas aí você terá que mudar muita coisa, porque a palavra de Deus, já lá desde o Antigo Testamento, já fala, a água é esse símbolo fortíssimo, a água que nos lava, purifica, que nos batiza em Cristo. Porque eu falei isso exatamente, amados irmãos. Não tem como não. É porque muitas vezes as pessoas se batizam em algumas dominações, né? E quando chega para a gente, aí diz assim, eu me batizei, sou batizado, o que é que eu faço da agora em diante para inserir na vida da igreja, né, na igreja católica? Então eu pergunto, como foi o seu batismo? Porque às vezes tem igreja que não usa a água, certo? Então, simplesmente batismo, só usa a fórmula, eu te batizo em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo e não usa a matéria. Os elementos, a matéria. Né? Então, às vezes eu lhe pergunto, por que isso? Como foi o seu batismo? Lá na igreja, lá no canto onde você se batizou, realmente teve água? A pessoa que lhe batizou pronunciou as palavras, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou foi simplesmente, eu te batizo e acabou-se, né? Então, sempre eu faço essa pergunta como catequista, para poder orientar melhor as pessoas que nos procuram. Por isso que eu fiz essa pergunta, irmã, assim, em relação, né, porque realmente isso acontece. Tá. Mas então, meu irmão, minha irmã que está nos seguindo, católico ou não católico, né, que pode ser que tenha de outra denominação, né, de outra fé, né, que professa a fé de outra forma, a fé nossa tem que ser em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, em Jesus Cristo. Nossa fé é essa. E o Deus é único. Não existe 3, 4, 5 deuses, não. Deus é único. E Ele é Deus para os bons e os maus, diz o salmista. Ele faz chover sobre os bons e sobre os maus. Ele tem um evangelho que Jesus retoma isso. Então, eu digo para você, Itamar, o seguinte, que inclusive a nossa Igreja Católica, ela tem uma lei. Compreenda o que aconteceu com você. O que é batismo? Compreenda. O que é seguir Jesus? Que aí você vai fazer, você não vai... outras pessoas vão para lá, porque eu chamo isso de ignorância de fé, que não compreenderam. Né? Eu chamo de uma certa ignorância na fé, né? De buscar a verdadeira sentido para a sua vida. É uma certa ignorância, porque onde você está, você encontra Deus. Você não precisa mudar de religião para salvar, não. E até porque a palavra de Deus lá em Efésios, capítulo 4, versículo 4, capítulo 4, 5, vai dizer assim, há um só batismo, há um só Senhor. Né? Jesus então, Cristo. Jesus deixa bem claro, São Paulo, né, nessa passagem, ele deixa bem claro que há um só batismo. Um só Senhor. Há um só Senhor, Salvador, um só Jesus Salvador, Cristo. que é Jesus Cristo. Né? Então, meu irmão, que Deus te abençoe grandiosamente, que Maria, Nossa Senhora, te guarde e proteja. Siga no canal Itamar Monteiro, lá no Instagram, certo? E entra na página aí do Facebook, também aqui no Facebook Itamar Monteiro. E eu te desejo paz e bem, como diz São Francisco. Então, paz e bem é toda graça, é toda bondade, é todo bem na nossa vida. E um feliz Natal, né, que já se aproxima, que nós vamos celebrar. Que esse Natal seja realmente celebrado com fé, não é com bebedeiras, com comidada, mas manifestando no nosso coração, na nossa vida, essa fé em Jesus de Nazaré, encarnado no nosso meio. Amém. Então, rezamos essa Ave Maria para finalizar, pedindo as bênçãos de Nossa Senhora e a proteção da Virgem Maria sobre cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E mande a bênção final. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz. O Senhor nos abençoe, em nome de Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém. Abençoe sua vida, sua família, todos nós, filhos e filhas de Deus, com a bênção desse Pai querido. Amém. E vai lá no canal Itamar Monteiro, te inscreve no canal, deixa o teu like, ativa o sininho de notificação para receber todos os vídeos e faça o seu comentário. Peça as suas orações, ou então comente, né, esse momento, essa partilha, essa catequese, e nós teremos um prazer de lhe responder. Que Deus te abençoe. Feliz Natal.